Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos fazer mais aqui a outra aula, nossa catequese. É o 12º artigo do credo. Creio na vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é a que terá início logo depois da morte. Ela não terá fim. Será precedida para cada um por um juízo particular, por obra de Cristo, juízo vivos e dos mortos, e será sancionada pelo juízo final. O que é juízo particular? É o juízo de retribuição imediata que cada qual, desde a sua morte, recebe de Deus na sua alma imortal, em relação à sua fé e às suas obras. Essa retribuição consiste no acesso à bem-aventurança do céu, imediatamente ou depois de uma adequada purificação, ou na condenação eterna no inferno. O que se entende por céu? Por céu se entende o estado de felicidade suprema e definitiva. Os que morrem na graça de Deus e não têm necessidade de ulterior purificação são reunidos em torno de Jesus e de Maria, dos anjos e dos santos. Formam assim a igreja do céu, onde eles veem a Deus face a face. 1 Coríntios 13, 12. Vivem em comunhão de amor com a Santíssima Trindade e intercedem por nós. A vida na sua mesma realidade e verdade é o Pai, que mediante o Filho no Espírito Santo derrama como fonte sobre todos nós os seus dons celestes e por sua bondade promete verdadeiramente também a nós homens os bens divinos da vida eterna. São Cirilo de Jerusalém. E o que é purgatório? Purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, mas, embora certos de sua salvação eterna, têm ainda a necessidade de purificação para entrar na bem-aventurança celeste. Como podemos ajudar a purificação das almas do purgatório? Em virtude da comunhão dos santos, os fiéis, ainda oferecendo por elas orações de sufrágio, em particular o sacrifício eucarístico, mas também esmolas, indulgências e todas obras de penitência. Em que consiste o inferno? Consiste na condenação eterna dos que, por livre escolha, morreram no pecado mortal. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, em que unicamente o homem tem a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira Cristo. Exprime essa realidade com as palavras: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Mateus 25, 41. Como se conciliar a existência do inferno com a infinita bondade de Deus? Deus, embora desejando que todos venham a converter-se, 2 Pedro 3,9, todavia, tendo criado o homem livre e responsável, respeita as decisões dele. Portanto, é o próprio homem que, em plena autonomia, se exclui voluntariamente da comunhão com Deus, se, até o momento da própria morte, persistir no pecado mortal, recusando
o amor misericordioso de Deus. Em que consistirá o juízo final? O juízo final universal consistirá na sentença de vida bem-aventurada ou de condenação eterna, que o Senhor Jesus, ao retornar como juiz dos vivos e dos mortos, emitirá a respeito dos justos e dos injustos. Atos 24:15. Reunidos todos juntos diante dele. Depois desse juízo final, o corpo ressuscitado participará da retribuição que a alma teve no juízo particular. Quando acontecerá esse juízo? Esse juízo acontecerá no fim do mundo, cujo dia e a hora somente Deus o conhece. O que é a esperança dos novos céus e da nova terra? Depois do juízo final, o próprio universo, livre da escravidão da corrupção, participará da glória de Cristo com a inauguração dos novos céus e de uma nova terra. 2 Pedro 3,13. Atinge-se-á assim a plenitude do reino de Deus, ou seja, a realização definitiva do desígnio salvífico de Deus de recapitular tudo em Cristo, tudo que está no céu e na terra. Efésios 1:10. Deus então será tudo e em todos. 1 Coríntios 15:28. Na vida eterna. Em que consiste o Amém? O que significa o Amém que conclui a nossa profissão de fé? A palavra hebraica Amém, que conclui também o último livro da Sagrada Escritura, algumas orações do Novo Testamento e as da liturgia da Igreja, significa o nosso sim, confiante em total ao que professamos crer, confiando-nos totalmente naquele que é o Amém. Apocalipse 3,14. Definitivo. Cristo Senhor. Muito bem, meus queridos amados irmãos. Com este último artigo, nós fechamos o ciclo do credo, dos 12 artigos do credo. Em outra oportunidade, nós vamos continuar com a nossa catequese, dando continuidade ao estudo do nosso catecismo da Igreja Católica. Um abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei.